Olá, tudo bem? E aí, vamos começar mais uma entrevista? Pois é, eu e você comigo. É assim que a gente vai falar de coisas boas dessa vida e também das preocupações de cada um de nós no dia a dia, não é isso? Você está convidado para sentar na primeira poltrona do nosso podcast Diário da Delegada. Seja muito bem-vindo, porque o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, muito capacitada e, com certeza, vai nos trazer ótimas informações, principalmente sobre assuntos que dizem respeito à campanha eleitoral de 2026. Eu falo do advogado, ex-secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, também ex-secretário de Segurança, especialista que é em vários, principalmente direito público e direito eleitoral. É por isso que hoje o nosso convidado especial, que eu te coloquei aí na primeira fila para estar assistindo com a gente, é o doutor Carlos Henrique Pinto. Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa aqui no Diário da Delegada. Obrigado, delegada Terezinha, deferência às suas palavras. Sempre é uma honra poder participar dos seus programas, poder ser entrevistado por você, e faço das suas palavras as minhas, com relação também à sua competência, à sua história, né, dentro da política e dentro da segurança pública, sobretudo. Muito obrigada. Olha só, né? As pessoas vão pensar que os meus convidados foram escolhidos a dedos para me elogiar. Eu sou muito grata e sei que, tanto quanto você e os nossos entrevistados aqui, nós temos um elo de ligação muito forte com a cidade de Campinas. Um amor nos une e, por mais que tentem nos derrubar, a gente emerge. E é por isso que hoje eu te convidei para vir aqui falar com a gente sobre o que você mais entende, que é direito eleitoral. Está para ser aprovado, né, o novo Código Eleitoral Brasileiro, que deverá valer já para as próximas eleições de 2026. Eu gostaria que você contasse para a gente quais são as alterações, e a gente vai, ao longo da conversa, dirimindo as dúvidas que a gente tiver, porque acredito que seja do interesse não só dos pré-candidatos, dos candidatos que virão, mas principalmente da população, que precisa entender como funciona o direito eleitoral no Brasil. Conta para a gente. Sim, vamos tentar ser breve. Bom, a gente tem um tempinho. O Código Eleitoral em vigência hoje é de 1965. Entendeu? Veja que é um código que foi promulgado... Ou seja, tem mais de 70 anos. Isso, não, de 65, 1965. Tá, então tem mais, 60, vai completar 60 anos. E a partir do ano de 2021, né, teve um projeto de lei, né, de iniciativa da Câmara dos Deputados Federais, onde se resolveu alterar esse código, acrescentar inovações, né, que ao longo de cada período acontece, principalmente no que tange o direito da internet, essa nova forma de comunicação. Mas então se resolveu fazer uma alteração total do Código Eleitoral. Tá? O Código Eleitoral nosso, atualmente em vigência, ele tem 383 artigos. O que acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai ser um código com 900 artigos. Meu pai do céu. Por quê? Eu explico. Nesse código, eles vão acrescentar a lei que regula os partidos políticos, a lei que regula as eleições, que é a Lei 9.504 de 97, a lei que regula as inelegibilidades, a lei da ficha limpa. Então, eles vão colocar tudo num único código, todas essas leis que são aplicáveis ao direito eleitoral. O que é certo, você não acha? Sim, acho que é um compêndio que tem o propósito de facilitar. São muitas leis infraconstitucionais que se aplicam no período eleitoral. Afora as resoluções, que são aquelas bulas que o TSE emite a cada eleição. A cada eleição ele fala assim, olha, pesquisa eleitoral esse ano vai ser assim, forma de registro de candidatura. Não podemos esquecer que já em 2024 nós experimentamos a eleição na modalidade de federação. Foi a primeira vez que nós tivemos a federação, que é diferente de coligação. Mas vamos tentar ser mais próprios, porque são assuntos que demandam mais... A gente, ao longo da conversa, nós De qualquer forma, né, esse código novo ele vem tramitando desde 2021 e agora, recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto final. Esse texto vai para o plenário. Uma vez aprovado no plenário do Senado, volta para a Câmara e a Câmara, né,
de novo vota. Existe todo esse movimento para que tudo isso ocorra até um ano antes das próximas eleições. Até outubro. Até outubro. E é possível. Porque senão não pode se aplicar a nova legislação eleitoral sem respeitar isso que a gente chama de princípio de anualidade. Sim, um ano a lei antes. tem que estar em vigência. Então, existe todo esse movimento no nosso Congresso, nosso Senado e nossa Câmara, para que esse código passe a ser aprovado e promulgado antes das eleições, que é até o primeiro domingo de outubro desse ano. Acredito que isso vai acontecer, sim, já para fazer parte do próximo pleito as mudanças mais significativas desse código. Deixa eu te dizer uma coisa, são mais de 400 emendas, são muitos assuntos, mas vamos tentar trazer aqui o mais importante, as principais mudanças, né? E, dentre essas principais mudanças, eu, particularmente, acredito que isso talvez não passe no plenário. Mas isso que eu ia dizer. Aprovar. Nós teremos emendas, supressões, modificações, emendas supressivas que podem isso. Vamos falar supressivas. Evitar, né? Supressivas, mesmo. Né? Então, ainda pode sofrer uma alteração. Mas, no contexto, é do interesse do Congresso a aprovação desse Código Eleitoral? É do interesse do Congresso, até porque ele flexibiliza muito questões que até então eram prejudiciais aos candidatos. Sim. Flexibiliza bastante coisa no que tange prestação de contas, que sempre foi um grande problema dos candidatos. Acha que vai simplificar? Flexibiliza bastante, ao meu ver. Mas eu vou deixar você conduzir. Os críticos acham que isso aí é eliminar um pouco a transparência desejada. Eu, particularmente, como advogado, acho que não. Eu acho que existe um exagero. Porque quanto mais você mais dificulta, mais o candidato que tem recurso vai se dar bem. Sim. Porque ele vai saber transitar nesse universo com advogados, com uma consultoria, uma assessoria, que muitas vezes o candidato de primeira viagem nem tem. Mas a gente vê muitas desaprovações de contas, mesmo dos que são não por questões tão graves como você tentou citar, ou seja, abuso de poder econômico. Às vezes um erro... São erros. É uma burocracia extremada. Né? Candidatos... Por exemplo, hoje um candidato para prestar conta, ele tem que ter um advogado, ele tem que ter um contador. Né? Nem sempre esses profissionais são capacitados nesse ramo da contabilidade partidária ou do próprio direito eleitoral. Então, muitos candidatos, eu vejo como advogado já desde 1995 que eu atuo no direito eleitoral. Eu vi toda a progressão da lei. Eu conheço, sei da sua competência. Então, eu vejo que muitos candidatos eles sofrem a consequência de uma desaprovação de contas e, às vezes, até de maneira pecuniária, de uma maneira... Vou dizer para você que traumatiza. Isso, e por uma maneira que não é nem por questões de abuso do candidato, mal representação, não conseguir atender conseguir atender uma burocracia extremada, disfarçada sob o signo da transparência. Agora temos o repasse do fundo eleitoral, que é o dinheiro público, 100%, afora o fundo partidário. Então, lidar com o repasse desses recursos. Esses repasses, os critérios, eu sou obrigada a te interromper, porque eu falo do fundo eleitoral para a mulher, Sim. que em muitas cidades não chegam, em alguns partidos nem chegam, Sim. ou são priorizados. Para quem é uma candidata, por exemplo, a prefeita, tem preferência para aquela cidade que só tem candidata, por exemplo, a vereadora. Mas eu te pergunto, o critério continuará sendo político e a justiça continuará tendo os olhos vendados, porque ninguém está fiscalizando e não chega na ponta. A maioria das mulheres candidatas não recebem recursos a que teria direito por lei. Me diga como você acha que vai ser. Eu entendo a sua pergunta. Por exemplo, essa fiscalização, quer dizer, esse direito que a candidata mulher tem de receber o fundo eleitoral, principalmente o fundo eleitoral, que é um fundo 100% público, é muito mais difícil quando a gente trata de eleições municipais. É muito pulverizado a quantidade de candidatos no âmbito da vereança, da eleição proporcional para vereador, devido ao universo, são mais de 5.400 municípios e cada município lançando, através dos seus diversos partidos, seus candidatos, sempre respeitando a cota 30%. Sim. Então, é quase que impossível chegar dinheiro para todo mundo. Então, existe sempre algumas priorizações dos partidos. Mas, quando a gente fala de uma eleição como a do ano que vem... É isso que eu quero saber. Que é mais restrito, por exemplo, o ano que vem nós vamos poder lançar 70 mais um,
que é a lista de candidatos para disputar deputado federal. E, no caso da Assembleia Legislativa, 94 mais um. E vereador? Não, o ano que vem não tem vereador. Não tem vereador. Então, sim, mas nas próximas eleições aí, serão. veja bem, que as listas elas já não vão ser assim tão... já não vai ser tão fácil para os candidatos conseguir a legenda. Porque o partido ele vai ter... Diminui muito, né? Ele vai ter 70 candidatos. 70 mais um, né? É 100% mais um do total de cadeiras. Então, o Estado de São Paulo representa o Congresso com 70 deputados federais. Como foi, inclusive, a de vereador nessa última eleição. Então, já neste caso, a mulher ela vai ter o direito de exigir o repasse do fundo eleitoral na cota, na proporção da cota das mulheres. Entendeu? E vai ficar muito mais difícil o partido não justificar o repasse. Mas, de qualquer forma, já houve... Haveremos de assistir. Temos que ver, temos nessa questão da distribuição do fundo eleitoral também a cota para negros. Sim, 20%, que também não é cumprida. Quer dizer, é cumprida em tese. Ocorre que, na maioria das vezes, é aí que acontece. O candidato, ele não chega a ter assessoria devida, ele, às vezes nem consegue ter como contratar uma assessoria devida. A maioria não consegue, Carlos, posso te assegurar. Isso, quando muito para que ele tenha aí um advogado, um representante que exija do partido esse repasse. Nos casos que a gente atuou, a gente sempre chegou ali mais incisivo e falou, entendeu? Você tem que fazer o repasse. A maioria das vezes as pessoas nem reclamam, né? Quer dizer, isso vale para a justiça de uma forma geral. Já conta como prejuízo, né? Mas vamos avançar um pouquinho. Assim, as principais mudanças que esse novo código traz, ele vai sair de 383 artigos para 900 artigos. Nossa. Então, ele vai tratar de tudo, inclusive dos partidos. E você deve estar estudando muito, né? Já está na ponta da língua. Já tem que estudar. Que interessante. Mas, assim, são pontos que geraram maiores discussões, né, nos debates, nas comissões. Por exemplo, as mulheres. As mulheres falaram, olha, a cota para vaga em partido para disputar uma eleição tem que ser 50% homem e 50% mulher. Não tem essa de ser 70% de um gênero e 30% de outro. Sim. Isso, infelizmente, ainda não chegamos. Mas o que houve de conquista e que passou na Comissão de Constituição e Justiça, e entendo que o Congresso não derrube essa emenda. Continua os 30% cota de gênero. Para disputar. Quando a gente fala em cota de gênero do jeito que está hoje, ou é 70% de homem e 30% de mulher, ou é 70% de mulher e 30% de homem. Mas as mulheres conseguiram um avanço importante, que é garantir 20% do assento. Olha, das assembleias e do Congresso. Alguns homens poderiam estar eleitos e perderão. Por exemplo, Campinas vai ter que ter 20% de mulher nas próximas eleições para vereador. Entendeu? Vai ser classificada a mulher, independentemente se o homem teve mais votos, desde que complete esses 20% de cadeiras. Então, isso vale para a Câmara dos Deputados Federais, vale para o Senado, vale para as Assembleias Legislativas. Muito interessante. Outro ponto que vem com aquele signo de pacificação... As mulheres queriam, na verdade, 30%, mas a gente vai se contentar com 20% de cadeira para sentar. Eu acho que vem tendo assim, avanços muito significativos. Né? Esse é um avanço, com certeza. Mais por conta da própria participação da mulher, né? Atualmente, a gente vê muitas mulheres participando do processo eleitoral. Vê muita laranja ainda, mas tem. Tem, infelizmente. Que você falou de um ponto importante, que isso aí é o seguinte. Eles flexibilizaram que, para efeitos de registro da chapa, eu tenho que ter 70% de um gênero e 30% do outro. Mas o que vinha acontecendo até de forma ardilosa, e eu já vinha reparando isso desde 2020. Eu, particularmente. Sim. O partido lança lá 30% de candidaturas femininas, depois de passar do prazo para substituição, até de forma ardilosa, uma candidata vai falar, não vou disputar mais, retira a candidatura. O partido tinha que tirar um homem. E eles não tiram? Não, tinha que tirar, tinha que ficar a proporção. Sim, claro, senão... Agora não. Agora não, será? Você registra com a cota de gênero, mas se a mulher desistir no meio do caminho, isso não implica necessariamente que eu tenha que tirar a proporção de homem da chapa. Era uma maneira até ardilosa praticada por alguns. Mas, enfim. Mas eu não sei se eu acho para as mulheres isso bom.
Porque a proporcionalidade vai continuar desigual. Vamos imaginar que eles tenham lá 30% e 5% de mulheres desistam. Não teria que ter 5% a menos também de homens? Essa é a regra em vigência. Em vigência, mas no novo código altera? No novo código, eu particularmente, eu entendo que o partido não pode ficar prejudicado se a mulher desistiu voluntariamente, depois ainda do período permitido para a substituição. E aí nem dá para recompor, né? Porque, infelizmente, a gente vê pessoas usando desse meio jurídico para, de fato, prejudicar o partido. Sim, pode ser feito, inclusive, para eliminar pessoas que eles não queiram. Isso, e você disse, eu só lembrei desse detalhe porque você mencionou candidaturas laranjas. Sim. Infelizmente, ainda existem pessoas que se sujeitam a isso. E de ambos os sexos, né? Não é nem uma questão de gênero. Não só para completar a cota de gênero, mas, sobretudo, para obter repasses destinados à candidatura da mulher, que, na verdade, era utilizado para outro fim. Isso vimos muito, né? Isso aí. Pois né? A gente acredita que não, mas... E um outro ponto polêmico que vem com aquele... Há sinais. Vem com aquele signo de pacificação da nação, principalmente em virtude de toda a discussão que teve relacionado às urnas eletrônicas nas últimas eleições, e passou na comissão, mas eu, particularmente, creio que não passe no plenário. Que é? É o voto impresso. Você acha que o plenário pode ainda derrubar isso? Como que funcionaria essa questão do voto impresso? O cidadão vai lá, ele vota eletronicamente. Sim. Ele vai continuar votando. Só que, quando ele apertar para imprimir o voto dele, esse voto vai aparecer na tela, a forma como ele vai ser imprimido, só que ele vai cair sem contato manual do eleitor diretamente numa urna. Com isso, pretende-se auditar. O próprio eleitor vai dizer, eu votei na doutora Terezinha e apareceu o voto impresso e ele cai sem contato manual. Essa é a proposta, que, aliás, foi uma emenda do senador Esperidião Amin, que passou por 14-12. Por isso que eu acho que talvez ainda... Muito e próximo, falar né? Que existem mudanças significativas, muito significativas e muito custosas para que você adote novos equipamentos com essa tecnologia. Entendeu? Então, pode ser que um dia ainda isso seja implantado. Então, mas para valer, lembrando aqui, né? Lembrando a população que tem que ser aprovado até outubro. Nós estamos há alguns meses. Eu acredito que é muito difícil, mas, enfim, né? Quando o Congresso quer, tudo acontece. E se flexibilizou bastante também a legislação que tratava das fake news. Entendeu? Houve um entendimento assim, no sentido de diminuir a penalização. Entendeu? Por vários critérios. Várias mudanças no que tange a prestação de contas do candidato, principalmente, e essas quase todas eu concordo, porque eu acho que não se trata de você eliminar uma transparência, se trata de você garantir que o candidato tenha condições... Ficará menos burocrático, porque, no meu entendimento, o candidato devia ele próprio ter condições de fazer. Como a gente tem condições de preencher o imposto de renda, na verdade, você prestar as contas da sua campanha deveria ser algo acessível. Não vai mais haver a exigência do advogado e do contador, Carlos, no novo Código Eleitoral? No novo Código Eleitoral, eles estão dizendo que a não exigência do advogado ou do contador, por si só, não pode gerar a desaprovação. Hoje gera. Então não, você é obrigado a ter um advogado e é obrigado a ter um contador. Eu entendi. Entendeu? Nossa, isso é muito bom, porque não são todos que conseguem. conseguem. Embora é o que você disse, né? O programa de prestação de contas ele tem que ser meio que autodidático e autopreenchido. Deverá ser desburocratizado, ficará mais objetivo. Há toda essa intenção na legislação. Essa intenção. Há toda essa intenção, né? Condensar num único código todas as regras, permitindo por capítulos, né? E garantindo uma interpretação mais acessível a todos, entendeu? Hoje nós temos aí legislações que até o próprio advogado tem dificuldade de interpretar. Quanto mais uma lei, né, voltada para o direito eleitoral, que é o exercício pleno da cidadania. Então, eu sempre defendi que qualquer lei tem que ser entendida
tem que ser compreendida por qualquer pessoa, e não só pelo profissional do direito, né? Muito bom. Mas, enfim, eu acho que Mas tem outros aspectos para a gente conversar. Mas, olha, você que está chegando agora, nós estamos hoje falando sobre direito eleitoral. Já foi aprovado pela Comissão de Justiça do Congresso, do Senado Federal, o novo Código Eleitoral que deverá, tudo indica que haverá de acontecer, deverá ser aprovado até o primeiro domingo do mês de outubro, para que possa valer nas eleições de 2026. Então, estou hoje aqui com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Carlos Henrique, que já foi o grande secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Campinas, respeitadíssimo por todos que o conhecem, pela sua competência. E estamos falando hoje, então, de direito eleitoral. Falamos já aqui, é muito importante que vocês saibam, que deverá, pelo menos haverá, como já foi aprovado pela comissão, o voto impresso, o que é um desejo muito grande de toda a população, justamente para que possam ser evitadas as fraudes. Eu acho importante, tomara que passe, já falamos sobre isso, já falamos da conquista das mulheres, que poderão ocupar 20% das cadeiras, continuando a regra de que 30% de cada gênero deverá ser necessário para que o pleito possa acontecer. E eu vou perguntar agora a você, Carlos Henrique, uma perguntinha assim, levando em conta a experiência, porque você não é apenas o advogado, o especialista em direito eleitoral e direito público, você também é, como todos nós somos, um agente político. Mas eu gostaria de perguntar para você, passou por altos e baixos, mais altos do que baixos, mas, infelizmente, né, a força do mal, muitas vezes, ela tem um peso muito maior que a força do bem. Você que sempre era chamado, e até hoje é chamado, para apagar o fogo de muitos deslizes na política brasileira, eu sei que você é advogado de grandes personalidades do mundo político, eu perguntaria para você, qual foi o maior desafio que você enfrentou enquanto agente político na cidade de Campinas? Desculpa, olha, você fala em feitos ou você fala em consequências? Porque eu falo em ambos. O que mais te motivou, o que mais te traz hoje, assim, um sentimento de que talvez pudesse ser diferente, porque você é um homem experiente e passou por um desafio aí que poucos aguentariam. Eu acho que a minha experiência como agente público, né, ocupando cargos públicos, principalmente na cidade de Campinas, que essa cidade é uma cidade que é maior que 12 capitais da federação. Sim, com certeza. Uma cidade que corresponde ao PIB de muitos estados e até de países. Então, uma cidade que tem que ter esse tamanho, né, o respeito a esse tamanho. Então, eu me sinto, primeiro, honrado de ter ocupado o cargo de secretário de Assuntos Jurídicos por 6 anos e também acumulado cargos de segurança pública. Então, no que tange a experiência que eu tive, o que a gente pôde realizar para a cidade é muito gratificante. Aliás, esse é um grande motivo de eu sempre estar tentando almejar novamente voltar para a vida pública, porque eu vi que é possível fazer muita coisa. E nós fizemos muita coisa, enfrentamos muitos desafios, né? Você vê, nós pegamos, na época que eu servia ao nosso município, nós tínhamos coisas que há décadas estavam paralisadas, e por questões jurídicas. Então, uma vez eu escutei aquela frase, eu não sabia que era impossível, fui lá e fez. Né? Eu mesmo acompanhei várias Então, nós tivemos assim grandes desafios, e foi feito, não foram feitos, foram resolvidos, realizados. Eu vejo que é possível fazer muito mais, muitas coisas. Então, às vezes, incomoda o fato da gente ver que a cidade não está, né, talvez no ritmo que poderia estar, principalmente no que tange a prestação de serviços públicos essenciais, entendeu? Saúde, segurança, educação. Nós estamos vendo aí, né, a cidade às vezes aí tá uma pracinha nova, um asfalto novo, uma lombada nova, mas e os serviços essenciais, né? Como que está a nossa saúde? Como que está a nossa assistência social?
Como que estão nossos planos e programas de regularização e de urbanização, de revitalização, principalmente da área central? Como que estão as políticas voltadas para as pessoas vulneráveis? E quando eu falo pessoas vulneráveis, não é só aquele morador de rua que todos classificam como se fosse um drogado. Há vários tipos de vulnerabilidades. Sim, claro. Então, nós que passamos por toda essa experiência, na área da segurança, é possível fazer muita coisa de maneira a minimizar os efeitos da insegurança, a sensação de insegurança que a população sente. Que é isso que a população precisa, né? Então, da sensação de segurança. Eu não estou querendo dizer que nós somos melhor ou sem demérito de quem está aí ocupando esses cargos. Mas costa um pouco na gente, porque a gente fala, é possível fazer mais. É possível fazer mais isso, é possível fazer mais aquilo. Nessa questão da regularização de obras, eu creio que muitas dessas escrituras, né, que hoje puderam ser entregues também tiveram início na sua gestão, porque você sempre foi muito aguerrido quando o assunto era defender as minorias, né? E eu acompanhei muito tempo isso, fui vereadora, né, no período que você foi secretário, então posso atestar que você realmente sempre se preocupou com esses mais vulneráveis. Eu vou te dar um dado aqui que muitos até vão lá na internet ver se é verdadeiro ou não, né? Sim. Nós fizemos o maior programa de regulação fundiária do Brasil à época, e enfrentando as ocupações mais conhecidas, e considerando a maior do Brasil na época, que era o Monte Cristo, o Zé Gleba B. Mas não foi só Monte Cristo, o Zé Gleba B, foi toda a região do Campo Belo, Fernanda 1, Fernanda 2, Dom Gilberto, Padre Mas ainda Josimo, há áreas lá para serem regularizadas. Padre Josimo, lá na região noroeste, Vale de Aparecidinha. Nós conseguimos fazer a realocação de mais de 60 mil famílias que conviviam em área de risco. Lembra a Rua Moscou e outras tantas pessoas que moravam no Córrego Quilombo, naquela Nossa, região. Risca-Faca, Então, ali, Buraco do fizemos Sapo. um bairro inteiro, que é a Vila Olímpia, para fazer a realocação dessas pessoas. Nós concluímos túnel, nós fizemos rodoviária, nós fizemos o Hospital Ouro Verde. Eu ia falar isso. Nós fizemos 2 pronto-socorros, inclusive o Campo Grande, que era pronto-socorro. Tem diferença de UPA, pronto-socorro e UPA são diferentes. Por exemplo, o que é pronto-socorro hoje aqui em Campinas? O que é pronto-socorro em Campinas? Mário Gatti, Ouro Verde. Isso é pronto-socorro, né? Então, foram tantos desafios em tantas áreas, e tudo sempre ali com aquele dedo do jurídico, que é o que viabiliza isso, que eu ganhei uma experiência ímpar. Mas você não acha que o governo Tarcísio... Mas eu não concluí, só queria dizer para você que nós fizemos 29 mil residências para pessoas de baixa renda. Doutor Hélio fez uma gestão, graças à assessoria que teve, com certeza você foi... Mas foi mais que todas as casas que a Coab tinha construído até então. Isso está na história, né? Está na história. Então, e hoje ficou até mais fácil, né? A forma de você promover regulação fundiária, né? Tem uma lei nova que vem... Houveram flexibilizações. Eles chamam isso de REURB, né? REURB. Enfim, mas eu ainda entendo que a gente pode contribuir e melhorar muito, principalmente no que tange a prestação de serviços essenciais. Mas na questão da saúde, eu ia falar, o prefeito Dário tem anunciado aí um hospital regional, que já é uma reivindicação antiga, está para ser inaugurado o Hospital da Mulher, inaugurou o Mário Gatinho, e a reclamação que a gente ouve, pelo menos, é que o SUS nunca transferiu tão pouco recurso para o município como hoje. E isso demanda um custo para o município muito maior do que foi no passado. Você concorda com isso? Eu não concordo totalmente, entendeu? Porque aí a gente, para entender o sistema SUS, né, que isso a União repassa para o Estado repassa para o município. Né? E existem convênios que a gente chama de convênios bipartite, ou seja, aquele que o município faz direto com o Estado, com a União, que é o caso do Hospital Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde foi concebido para ser um centro de referência, inclusive de transplante. Ele foi concebido para ser, inclusive, um centro de referência de traumatologia, que teve a sua finalidade modificada. Sim. Entendeu? Então, depende... Ele virou um grande pronto-socorro, você diria. Por exemplo, outra coisa que eu falo isso de uma maneira construtiva, tá? Sim, por exemplo, nós estamos vendo... O nosso podcast é a caminho para a paz e a segurança. Isso. O intuito não é criar Mas nós atritos. vemos equipamentos novos chegar em Campinas, nós vimos aí
grandes hospitais chegarem em Campinas, né? E cadê a contrapartida? Que seja pelo CEPAS, que seja por um sistema de assistência social. Fala, olha, você está chegando na nossa cidade aqui, a nossa contrapartida é que você atende um exame de imagem, um problema de reumatologia, um problema disso, um problema daquilo. Então, eu não vejo mais isso. Eu não vejo mais o município, né, ter de volta uma contrapartida. Entendeu? Doutor Carlos Henrique, nós já passamos do tempo que a gente pudesse estar conversando. Fica o convite para que o senhor possa voltar aqui e, inclusive, me coloco à disposição também para algum momento que o senhor queira falar sobre alguma alteração ou como anda. Eu gostaria que o senhor colaborasse conosco para manter no nosso podcast o debate atualizado. Então, eventualmente, vou te chamar outras vezes para a gente falar e peço a você que está lá acompanhando aí essas modificações do novo Código Eleitoral que nos ajude, né, a transmitir a informação correta, que prepare o eleitor para que nas próximas eleições ele não cometa os mesmos erros que cometeu. Então, agradeço demais a sua presença. Quero te entregar de presente a edição especial dos 251 anos do Diário Campineiro. Né, fica para você uma caneca nossa aí. Obrigado. E acompanha a gente nas redes. Obrigada de coração. Eu queria que você me chamasse para a gente falar de PTU em Campinas ainda. Vamos falar. Vamos falar de PTU e essas cobranças retroativas acumuladas com protesto de contribuintes. Muito obrigado pela dica. Vamos falar, porque é um assunto de grande interesse para a população e nevrálgico. Mas nós vamos falar, porque aqui, no nosso podcast, todos têm vez, todos têm voz. E é você que, acompanhando a gente, vai nos ajudar a esclarecer tantas dúvidas que passam aí pela tua cabeça. Seja consciente, seja um cidadão que aceita informações de várias fontes. E o Diário Campineiro é uma fonte que eu te garanto confiável. Obrigada mais uma vez e até a próxima, gente.